aplicação de base com os pincéis. Existem 3 tipos de pincéis, que são esses aqui que eu vou apresentar pra vocês. Esse foi o primeiro a ser produzido, o pincel tradicional de base, você encontra em qualquer lugar, é o pincel chamado língua de gato. Eu não gosto muito dele, mas assim, uso ele. Eu sempre recomendo para os alunos porque é um pincel que você encontra fácil de comprar, mas eu não recomendo tanto ele porque você acaba marcando um pouco o rosto, principalmente para quem não tem tanta prática de aplicar a base com ele, você acaba deixando bastante marca assim no rosto. Existe esse aqui também, que é o Kabuki de corte reto, tá? De topo reto. Ele é um pincel novo, lançado aí no mercado, né? Novo assim, entre aspas, já faz alguns anos. Você consegue fazer a aplicação de base melhor do que aquele outro, língua de gato, apesar de que eu acho que o língua de gato entra em certos cantinhos que esse aqui não entra, mas esse dá um acabamento muito melhor, muito mais uniforme na base do que o pincel língua de gato. E por último, nós temos o pincel Dual Fiber, que é um pincel que possui 2 tipos de fibra, que vai dar a ilusão ótica, né, na base. Deixa um acabamento mais... como eu posso falar, um acabamento muito mais em HD, né? Um acabamento mais perfeito, assim, bem parecido com o natural, tá? Não vai deixar a sua cara tão assim de reboco, que dá a impressão de você tá com base. Então, esses 3 tipos de pincéis são os que eu recomendo para comprar para aplicação de base. E agora eu vou explicar para vocês cada tipo de uns tipos de base que eu gosto e o tipo de cobertura que cada uma delas fornece pra gente. Ó, primeiramente eu tenho essa aqui, que é uma base super baratinha dessa marca Ruby Rose. É uma base bem leve, ela é bem liquidinha a textura dela. Eu recomendo assim uma base que você queira para o dia a dia e tudo mais, que você não quer tanta cobertura, é uma base leve, é uma base boa. Eu gosto bastante dessa. E aí é o exemplo que eu coloco para vocês de base leve, é uma base que não tem tanta cobertura e é uma base mais líquida, tá? A base que eu recomendo também é essa aqui da Ultimate, tá? Ela já tem uma cobertura um pouquinho melhor do que essa, eu selecionei como cobertura leve. Essa aqui pra mim tem uma cobertura média, apesar de que você consegue construir camadas com essa base, tá? Então, assim, uma base que você queira... Tipo assim, você não gosta de uma cobertura tão pesada pra noite, mas você pode usar essa aqui como construindo camadas, né? Faz com que ela fique perfeita também usando durante a noite, essa base aqui da Vult. A Vult também lançou essa aqui, ó, a Ultimate, ó. Ela é bem mais pesada que a outra, né? Que essa outra aqui da Vult. Só que assim, na minha opinião, essa resiste mais à água do que essa, tá? Por ser um pouquinho mais pesada, tá? Mas ainda não chega a ser uma base de cobertura alta, tá? As que eu recomendo pra você querer uma cobertura mais alta, assim, pra sair pra uma festa, essa aqui, da linha Time Wise da Mary Kay. Eu gosto muito dessa base, eu uso em cliente, inclusive. Pra mim é uma base de cobertura média alta, porque você consegue construir camadas e fica excelente, além do acabamento mate. E uma base que eu tenho aqui, que eu acho que é cobertura bem alta, é essa aqui, ó, da Manson, que pra mim é uma das bases que eu tenho de cobertura mais alta, assim, que eu já testei de outras bases. Eu gosto muito dessa base, ela cobre super. Só que assim, você tem que tomar um cuidado, assim, usar ela meio diluída na água termal ou no hidratante, se você quiser usar ela pro dia a dia, assim, porque ela realmente dá a cara de reboco mesmo, deixa bem pesado mesmo, tem que saber utilizar essa base. E agora eu vou explicar pra vocês um pouquinho da aplicação, de como que a gente faz a aplicação da base. Gente, então eu vou começar a aplicação da base. Eu vou usar esse pincel aqui, que é o Dual Fiber, tá? E aí eu pego a base, aqui ó, no pincel. E como que é a aplicação de base? Toda aplicação de qualquer produto no rosto, a gente deve sempre começar do meio para as laterais, tá? Qualquer tipo de produto, seja pó, seja hidratante, seja esfoliante, qualquer tipo de produto, tá? Até do primer. Então eu sempre faço assim, ó, dou umas carimbadas com a base, ó, nesses pontos mais pro centro do rosto. E depois, ó, eu sempre trago a base, ó, em torno de todo o rosto, ó, desse jeito. Mas sempre começa a aplicação sempre do meio do rosto para as laterais, tá? Nunca comece das laterais, porque o centro do rosto é aquela parte que tem que estar em foco pra você. Ela sempre vai estar em foco pra qualquer pessoa que te vê. É a primeira coisa que você observa na maquiagem, tá? Por isso que a gente recomenda sempre aplicar a base do meio para as laterais. E aí, ó,
Esse pincel, a gente tem uma cobertura boa, porque ele não marca, tá? A base no rosto da gente. Ele deixa bem uniformezinho a aplicação. Na testa, a mesma coisa, sempre do centro para os lados. Assim, ó. Desta forma. Outra coisa, gente, que eu vou falar pra vocês. Corretivo sempre depois da base, tá? Nunca passa corretivo antes da base, a não ser que você esteja usando uma base mineral, que é uma base em pó, e o seu corretivo seja pastoso, ou você tá usando um corretivo muito colorido, tá? Se você estiver usando um corretivo colorido, sempre antes. Se você tiver um corretivo que não é colorido, você pode passar depois, tá? Sempre depois. Gente, base, ó, o resto do pincel você traz pro pescoço, tá? Pra não dar aquele efeito de máscara quando você tiver tirando uma foto ou pros outros, né? Pra ninguém perceber aquele efeito de máscara que a base dá, tá? Geralmente assim, ó. Eu também costumo passar aqui em cima dos meus olhos, porque eu tenho os olhos aqui um pouquinho roxeado. E aí eu faço bastante cobertura ali, ó. E aí o que a gente faz? Onde a gente vê, se for uma cobertura pro dia a dia, se perceber que ela cobriu bem, não precisa passar o corretivo, se você não tá com olheira tão forte. Mas se você tá com muita imperfeição e é uma olheira bem escura, aí sim você entra com o corretivo, tá bom, gente? Ó, apliquei a base todinha. O bom desse pincel é que ele não deixa a base marcada em nenhum lugar. E sempre o que eu faço? Logo depois eu venho com uma esponjinha, ó, essa aqui, ó. E aí eu venho, ó, dando batidinhas pra sentar mesmo essa base no rosto todo. E é bom que ela tem essa partezinha aqui, ó. E aí a gente pode entrar em todos os locais onde a base não entrou, tá? Se você não tem essa buchinha em casa, você sempre vai ter essa aqui, ó. Essa aqui é característica de todo mundo ter, tá? Serve também, gente. Pode aplicar que dá super certo.